A árvore genealógica das religiões. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão. A autorrealização íntima do ser o religar. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer, voltar a religare, unir, ou seja voltar a unir o homem com o ser, com seu pai, com Deus, sem descartar a ciência, a arte e a filosofia. Na gnosis a ciência é religiosa e a religião é científica. Em questão de religião, obviamente nós vemos a religiosidade em sua forma mais profunda. A gnosis é a ciência das religiões, a gnosis vai ao fundo religioso e busca o religare, e isto implica trabalhos intensivos porque a pessoa tem que eliminar os defeitos psicológicos, vícios, erros, etc. Buscamos a divindade dentro de nós mesmos, não fora de nós. Sabemos que se não descobrimos Deus dentro de nós, não o descobriremos em nenhum outro lugar. Nos preocupamos em autoconhecer-nos, pela autognosis ou autoconhecimento de nosso real ser interior, isto é a religião, a sabedoria dos antigos colégios iniciáticos. Quem conhece a si mesmo, conhece o próprio ser interior em si mesmo, e este processo de conhecer seu próprio ser íntimo é precisamente a autognosis. Distingamos fé e crença cega. Fé é percepção do real, sabedoria fundamental, vivência disso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. A fé é sabedoria verdadeira e nunca vãs crenças, dogmas ou fanatismo. Jesus, o Cristo, adverte seus discípulos dizendo-lhes: cuidem-se da levedura dos saduceus e dos hipócritas fariseus. A doutrina dos saduceus é a doutrina que se fundamenta nos 5 sentidos, a dos materialistas. A doutrina dos fariseus corresponde àquelas pessoas que frequentam seus rituais, suas reuniões ou cerimônias religiosas, para que os outros os vejam, para que se diga que são boas pessoas ou para aparentar ante os demais, e retornam fanáticos, dogmáticos, encerrando-se em uma única ideia, em um único conceito, mas no fundo odeiam, invejam, fornicam e cometem toda a classe de faltas. Se diz que existem 7 grandes religiões e 5.000 seitas, nós os gnósticos afirmamos que só existe uma única grande religião e esta é a verdade. A real, mente apenas uma religião única e cósmica. Acreditamos firmemente que só aquele que vivencia a verdade é profundamente religioso. A verdade quer conhecer-se a si mesmo em cada homem. Jesus de Nazaré é um corpo vivente da verdade. Jesus encarnou a verdade. Quem encarna a verdade é livre. Aqueles que encarnaram a verdade fundaram as grandes escolas de mistérios. Não há religião mais elevada que a verdade. Cristo foi adorado nos mistérios de Mitra, Apolo, Afrodite, Júpiter, Jano, Vesta, Baco, Astarte, Deméter, Quetzalcoatl, etc. Jamais faltou em religião alguma o princípio crístico. A religião é inerente à vida como a umidade à água. A grande religião cósmica universal se modifica em milhares de formas religiosas. Os sacerdotes estão plenamente identificados uns com os outros em todas as formas religio-SAS por todos os princípios fundamentais da grande religião cósmica universal. Não existe diferença básica entre o sacerdote maometano e o sacerdote judeu ou entre o sacerdote pagão e o cristão legítimo. A religião é uma. A cerimônia do sacerdote no Japão ou dos lamas mongóis é similar às cerimônias dos grupos feiticeiros da África e Oceania. Quando uma forma religiosa se degenera, desaparece, em seu lugar, a vida universal cria uma nova forma religiosa. O autêntico cristianismo gnóstico veio do paganismo. Antes do paganismo se venerou em todos os cultos o Cristo cósmico. No Egito, Cristo era Osíris, e quem o encarnava era um osirificado. Em todas as épocas houve mestres que assimilaram o princípio crístico universal e infinito. No Egito Hermes foi o Cristo, no México o Cristo foi Quetzalcoatl, na Índia Sagrada Krishna é o Cristo, na Terra Santa é Jesus, quem foi educado na terra do Egito e teve a dita de assimilar o princípio crístico universal e por isso mereceu ser rebatizado com a divindade do fogo e da cruz, Christus. É necessário adorar aos deuses, eles ajudam seus devotos. Pedi e se vos dará, batei e se vos abrirá. Quando uma forma religiosa tiver cumprido sua missão, se desintegra. Jesus o Cristo foi de fato o iniciador de uma nova era, uma necessidade religiosa da época. A casta sacerdotal pagã ao final do Império Romano havia caído no mais completo descrédito.
As multidões já não respeitavam os sacerdotes e os artistas satirizavam em comédias os divinos rituais, cortejando sarcasticamente as divindades do Olimpo e do Averno. É doloroso ver como estas pessoas imitavam o deus Baco como uma mulher bêbada e outras vezes o caricatura, vão como um bêbado pançudo montado em um burro. A inefável e bendita deusa Vênus era representada como uma mulher adúltera que andava em busca de prazeres orgiásticos, seguida pelas ninfas que eram perseguidas por Pan e Baco. Naquela época de decadência religiosa, os povos da Grécia e Roma já não respeitavam nem sequer Marte, o deus da guerra. Nisso terminou a forma religiosa do paganismo romano. Dita forma havia cumprido sua missão e agora já não lhe restava mais remédio que a morte. O mundo necessitava algo novo, a religião universal necessitava manifestar-se com uma nova forma e foi Jesus quem surgiu como iniciador de uma nova era. No Concílio de Nicéia, celebrado no ano de 325, se reconheceu oficialmente uma doutrina e um homem. A doutrina foi o cristianismo primitivo e o homem foi Jesus. Muitos outros homens haviam se declarado avatares ou mensageiros da nova era, mas ninguém, com exceção de Jesus, havia ensinado a doutrina própria da nova era. Os fatos são os que falam e Jesus falou com fatos, por isso, reconheceram como iniciador da nova era. A doutrina de Jesus é o esoterismo crístico, a religião solar de todas as idades e séculos. No Concílio de Nicéia se deu, de fato, à pessoa jurídica uma nova forma religiosa, que havia suportado durante muito tempo perseguições e martírios religiosos. Basta recordar os círculos de leões nos tempos de Nero, quando os cristãos eram lançados na arena para ser devorados. A raça humana tem seus poderes internos completamente danificados, atrofiados. Os seres humanos chegaram a perder não apenas os sentidos físicos, mas também, e o que é pior, suas faculdades internas. Esse foi o resultado kármico de nossas más ações. O ocultismo e a magia caem em mãos do estudante que busca aqui e ali, lê e relê quantos livros encontra e a única coisa que consegue é preencher-se de terríveis dúvidas e confusões intelectuais. Uns repetem ideias de outros, existem milhões de teorias e milhares de acordos. Aqueles refutam a estes, todos contra um contra todos, entre colega e colega se ironizam e combatem mutualmente uns contra os outros e todos realmente contra todos. Alguns autores aconselham ao devoto que seja vegetariano e outros dizem que não seja. Aqueles lhe aconselham que pratique exercícios respiratórios e estes lhe dizem que não pratique. O resultado é espantoso para o pobre busca dor, não há o que fazer. Anela a luz, súplica, clame nada, absolutamente nada. O que fazer? Conhecemos indivíduos sumamente místicos, heróis de grupos, muitos deles são vegetarianos, abstêmios, virtuosos, etc., comumente muito sinceros e querem o bem para seus seguidores, ainda assim, suspiram como todos, sofrem e choram em segredo. Jamais essas pessoas viram o que predicam, não conhecem seu guru e nunca tiveram a alegria de conversar com ele pessoalmente. Jamais viram os clarões de consciência cósmica, planos ou mundos superiores dos quais fazem tão belos diagramas e tão interessantes definições. Eles odeiam tudo o que seja sexo, o que se pareça com sexo e quando lhes falam de matrimônio perfeito, riem e protestam irritados defendendo sua abstenção. Lamentavelmente são cegos guias de cegos que necessitam alguém que os guie. Eles sofrem muito porque não têm a dita de gozar do conhecimento direto e se calam para não desmoralizar ou decepcionar seus seguidores. O ópio das teorias é mais amargo que a morte. O ser humano necessita regenerar-se e isto não é questão de autores nem de bibliotecas. Necessitamos trabalhar com o grão e a semente. Assim como a lagartixa e o verme podem regenerar sua cauda com a força sexual que possuem, assim também pode o homem regenerar seus poderes perdidos. Assim, com essa força sexual pode o homem repor e conquistar seus poderes internos. Por esse caminho podem os angustiados peregrinos chegar ao conhecimento direto, então se converterão em verdadeiros sacerdotes iluminados para seus grupos fraternais. O caminho é a magia sexual. Todo guia deve ser clarividente e clareaudiente. A gnosis como escola e síntese do religar. A gnosis é o conhecimento de uma sabedoria transcendental e transformativa que ensina a humanidade a ver, ouvir e tocar todas as coisas que até o momento se ensinavam como grandes mistérios e enigmas. A gnosis é uma verdadeira escola científica de regeneração, de iniciação na vida, que persegue uma transformação do ser humano e que pretende que cada homem mude seus princípios e costumes básicos para converter-se em um verdadeiro homem.
A Gnosis explica que dentro do ser humano existem tremendas possibilidades que podem desenvolver-se, e a tarefa que propõe este ensinamento é fornecer os dados que conduzam o indivíduo a lograr esse desenvolvimento interior. Regenerar-se significa gerar-se novamente, ou seja, recriar ou voltar a criar-se. Algo velho deve morrer no homem e nascer algo novo. Regenerar-se significa criar dentro de nós mesmos um novo cosmos. O ensinamento gnóstico primário nos conduz ao conhecimento do corpo físico, da alma mortal e do espírito imortal. Conhecendo nosso corpo, sabemos em que veículo andamos e quem o governa, compreendemos que podemos melhorá-lo e melhorar a nós mesmos. A meta e objetivo final desta escola de regeneração gnóstica é a criação do homem verdadeiro. Um homem verdadeiro é um indivíduo autêntico que alcançou o desenvolvimento total de todas suas possibilidades internas, que criou os corpos superiores existenciais e dissolveu a totalidade do ego, ou seja, se autorrealizou. A Gnosis em si pretende que cada pessoa tenha um espírito vasto e lúcido, que tente estabelecer uma nova ordem racional e científica nos costumes gerais do viver, inspirando-se nas leis imutáveis da natureza. Quando as formas religiosas perdem os valores, seus princípios eternos, e se degeneram, aparecem os mensageiros do alto, chamados avataras, para comunicar a verdade experimentada por eles graças à sua consciência desperta. Todo o conjunto de seitas e religiões do mundo pode ser representado como uma árvore genealógica gigantesca, com as partes fundamentais em que se fundamentam todos os credos que tratam de levar o homem até isso que todos buscamos e que se chama Deus ou céu. A Gnosis, como expositor e praticante de uma sabedoria transcendental do ser, é depositária através de todas as idades dos grandes segredos ou mistérios que se encarregam de levar o homem desde o ponto de partida em que se encontra, localizando-o posteriormente frente à sua origem ou ponto de partida, em que outrora se encontrava. Nos referimos a esse ser superior ou ser interno de todas as criaturas, Deus. A Gnosis, como parte integrada desta árvore, tem 4 enormes raízes que descrevemos da seguinte maneira. 1. Ciência. Aquela ciência natural da qual Deus dotou seus filhos para viver em harmonia consigo mesmos e com a criação inteira. A ciência que leva o homem a ser consciente de si mesmo, a conhecer o passado e o futuro através do eterno agora, o presente. 2. Arte. Essa arte natural que nos guia para sermos os arquitetos de nosso mundo interior, fazendo uma estrutura solar, ensinando-nos todos os passos que necessitamos dar, como são aprender a pensar, descansar, alimentar-nos, escutar, ensinar, etc. 3. Filosofia, nos mostra como transformar-nos para poder viver e conviver em harmonia com todo mundo, aceitando cada pessoa como é, compreendendo antes de querer ser compreendido e tendo essa elevação de ânimo, altruísmo e dinamismo, que nos capacita contra todas as adversidades da vida. 4. Religião, nos ensina o cumprimento do código de ética mais perfeito que existe, que é o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus, exortando-nos como virtude principal o amor pela natureza e pela humanidade. Destes princípios eternos têm saído todas as organizações que tratam de levar um povo pelo caminho que conduz a Deus. Item raízes, ciência, arte, filosofia e religião. Item tronco, Gnosis. Item ramificações, cristãos, maçons, rosacruzes, teósofos, budistas, muçulmanos, hinduístas, etc. Todas as religiões se encontram aderidas a essa grande árvore genealógica. Tal árvore tem suas raízes e tronco, de onde emanam os ramos, porque se trata da ciência das ciências. Podemos afirmar que um homem verdadeiro é aquele que conseguiu desenvolver dentro de si mesmo estes 4 pilares para chegar a ser íntegro, completo, ou seja, autorrealizado. A Gnosis difunde as verdadeiras bases filosóficas e científicas da autorrealização íntima do ser, as quais se sintetizam nos 3 fatores da revolução da consciência: nascer, morrer e sacrifício pela humanidade. Item nascer, o ser humano dispõe de diferentes tipos de energia, intelectual, motriz, emocional, instintiva e sexual. Devemos utilizar e aproveitar estas energias sabiamente para regenerar nosso corpo, criar a alma imortal e encarnar o espírito. Item morrer, está relacionado com a desintegração, eliminação de todos nossos defeitos psicológicos, vícios, manias, aberrações e todo aspecto psíquico, mental ou emocional que cause danos a nós mesmos e aos demais. Item sacrifício pela humanidade, quem não vive para servir, não serve para viver. Somente o homem superior, aquele que tem se despojado da cobiça, da inveja, da ambição, do ódio, etc., é capaz de sacrificar-se por seus semelhantes, ajudando-os a sair de sua ignorância, da dor, da fome,
etc., sem esperar recompensa alguma. Todas as religiões têm origem sexual. Em todas as religiões se praticou a magia sexual. Em todos os cultos existe o falismo, em todas as grandes religiões existiram sacerdotisas do amor ou vestais sagradas, mulheres sacerdotisas que praticavam uma sexualidade de tipo superior, acompanhando os grandes inicia, dos castos a realização íntima do ser. Assim foi como muitos homens e mulheres se cristificaram, ou seja, se integraram com a força solar do Crestus, Cristo. O hierofante Jesus também praticou magia sexual. Em todos os povos existiram escolas de mistérios com um culto fálico. Ainda é fácil encontrar na Ásia e África a corrente de adoração ao Lingam Onipudenda, como também a semente. Entre muitas outras, foram consagradas ao culto fálico as seguintes divindades: Shiva, Agni, Shakti, na Índia, Legba na África, Vênus, Baco, Príapo e Dionísio na Grécia e Roma. Também os judeus tinham ídolos fálicos e bosques consagrados a este culto, sem os quais era impossível a cristificação. Na Grécia e Roma, nos templos de Vênus, Vesta, Afrodite e Ísis, as sacerdotisas do amor exerciam seu sacerdócio sexual maravilhosamente. As monjas da Capadócia, Antioquia, Chipre e Biblos, celebram gigantescas procissões portando majestosamente um enorme falo de madeira sagrada. Elas sabiam que na união do falo com o útero estava a chave secreta da cristificação. Realmente tudo o que vem à vida tem seu germe, assim também é certo que o mestre interno não nasce do nada. O mestre interno nasce de seu germe vivente, o qual está depositado no sistema seminal, na santidade, no Cristo, e justamente na magia sexual, se tem a síntese de todas as religiões. Todas as religiões do mundo têm seu esoterismo, o Cristo, a magia sexual e a santidade. O movimento gnóstico cristão universal ensina precisamente a doutrina da síntese. O Cristo em substância. Cristo não é um indivíduo humano nem divino. Cristo é uma substância cósmica latente em cada átomo do infinito. A substância Cristo é a substância da verdade. Cristo é a verdade e a vida. Quando um homem assimila a substância Cristo no físico, no psíquico e no espiritual, se cristifica, ou seja, se transforma em Cristo, se converte em Cristo vivente. Necessitamos formar o Cristo em nós, é urgente encarnar a verdade. Os cristificados. Entre os chineses é Fuji. O Cristo chinês nasce milagrosamente por obra e graça do Espírito Santo. Entre os mexicanos antigos, Cristo é Quetzalcoatl, que foi o Messias e o transformador dos toltecas. Estando um dia Ximalmo a sós com suas duas irmãs, lhes apareceu um enviado do céu. As irmãs, ao vê-lo, morreram de espanto e ela, o Ximalmo, ouviu da boca do anjo que conceberia um filho e concebeu instantaneamente, sem obra de varão, Quetzalcoatl, que foi o Messias dos toltecas. Entre os japoneses, Cristo é Amida, quem intercede ante a deusa suprema Tensei Daitai rogando por todos os pecadores. Amida, o Cristo japonês da religião shintoísta, é quem tem o poder de abrir as portas de Gokuraku, um paraíso. Os Edas germânicos citam Cristos, o Deus de sua teogonia, semelhante a Jesus de Nazaré, nascido no dia de Natal, 25 de dezembro à meia-noite, o mesmo que os cristificados nórdicos, Odin, Wotan e Heleno. O Evangelho de Krishna na Índia minerária é similar ao Evangelho cristão. O nascimento de Krishna foi similar ao nascimento de Jesus. Devaki concebeu Krishna por obra e graça do Espírito Santo. A criança Deus Krishna foi transportada ao estábulo dos pastores, o estábulo de Nanden, e os deuses e os anjos vieram a adorar-lhe. Entre os gregos, Cristo é Zeus e entre os romanos, Júpiter tonante. Os Cristos Júpiter, Zeus e Apolo nascem de virgens imaculadas. No Velho Egito dos faraós, Cristo é Osíris e todo aquele que o encarna é um osirificado. Hermes Trismegisto é o Cristo egípcio, ele encarnou a Osíris, o Cristo. Todo homem que logre assimilar a substância a Cristo se converte de certo em um Cristo vivente. Outro exemplo é o da Virgem como mãe dos cristificados. Esta Virgem é a Divina Mãe Kundalini, a Mãe Cósmica, Deus Mãe, o amor universal infinito, coessencial com o espaço abstrato absoluto e que tem sido personificada nas Sagradas Escrituras como Ísis, Maria, Reia, Maia, Estela Maris, Tonantzin, entre outras.